legal da minha história e que eu vou contar aqui, os meus avós realmente tinham uma condição financeira muito boa. Meu pai e os meus tios tinham realmente berço, porém, ao longo do tempo, não conseguiram realmente administrar os bens da família e eu fui o neto que tive que recomeçar essa história. Falo isso com muito orgulho, realmente, isso faz com que eu queira cada vez mais crescer, que eu me blinde, que eu queira realmente conquistar os meus objetivos. Eu comecei muito cedo no comércio, eu costumo dizer que eu tenho uma veia realmente comercial. Eu digo que eu sou um vendedor nato, desde criança eu queria vender. Muito novo eu pedi para meu pai fazer uma banquinha de bombons para eu vender na calçada de casa, nem precisava, meus pais tinham seus empregos, meu pai era da indústria farmacêutica, minha mãe era da Previdência Social, da Dataprev, funcionária pública, e a gente tinha uma condição boa. Nessa época eu estava morando em Manaus e meu pai conta que eu queria trabalhar com 8 anos de idade, e ele acabou montando essa banquinha como forma de diversão, mas ali no fundo realmente já tinha essa veia comercial já implantada em mim. Tu se mudou para Manaus com quantos anos? Com 5 anos de idade, devido a essa transferência do meu pai. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Eu acabei optando em vir para Fortaleza, voltar para Fortaleza com meu pai. Minha mãe continuou em Manaus e logo depois ela foi transferida para o Rio de Janeiro pela Dataprev. E quando eu vim para Fortaleza, eu vim porque minha família estava aqui. A boa parte da minha família, meus primos, eu sou apaixonado pela minha família, pelos meus primos. E acabou que eu optei em vir para cá, também por causa dos estudos, entre outras. Eu com 12 anos de idade, eu morando na Praia Iracema, tinha voltado para lá. Praia Iracema, para quem não sabe, naquela época era um bairro boêmio, era um bairro onde acontecia de tudo, né? A Praia Iracema era um bairro fabuloso. Caisbar, Dequibá, Piratabá foi considerada a segunda-feira mais movimentada do mundo, entre outros. E eu sempre fui um vivedor, sempre, desde muito novo. E eu sempre fui muito bom de relacionamento. Eu me envolvia com todos. Eu tinha realmente relação com pessoas muito ricas da época. Eu, por ter ido estudar no Odilon Braveza, no Farias Brito, na época, que era um colégio referência de Fortaleza, né, hoje Farias Brito, Ari, se eu não me engano, na época era Odilon Braveza, na Dom Luiz, e os filhos dos grandes empresários de Fortaleza e boa parte dos ricos de Fortaleza estudavam lá. E eu me relacionava muito bem com eles, eu sempre me relacionei bem com todos os meios. Meus primos, que têm uma condição financeira boa, estavam lá também, e eu fiz realmente um nicho de amizade muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela Praia Iracema do meu dia a dia, onde tinham pessoas realmente humildes, onde se via de tudo. Nessa época não tinha ainda realmente tanta violência como tem hoje. Na Praia Iracema a gente andava nas madrugadas, pelos bares. Eu já muito novo, eu já gostava de sair à noite. Então, eu me vi na necessidade de começar a construir, com 13 anos de idade, algo para mim. Eu meio que era um independente. Eu, com 13 anos de idade, o meu pai ele era um pouco ausente nessa época, por causa do emprego. A minha irmã passou na faculdade e teve que morar na casa das minhas tias. O meu irmão se casou e saiu de casa. Então, com 13, 14 anos de idade, eu praticamente morava só num apartamento na Praia Iracema. E tive que me virar. E uma forma que eu via de vencer na vida era trabalhando. E comecei a vender. Vendi de tudo que você possa imaginar na vida. Um primo tinha uma fábrica de sandálias, eu era o representante dele com 13, 14 anos e vendia para a Fortaleza inteira. Eu saía de porta em porta, batia de porta em porta. Um amigo da minha mãe que morava em Manaus, ele trazia naquela época muito material que era muito barato, a Zona Franca naquela época trazia CDs, roupas, de todos os artigos que você possa imaginar, e eu vendia tudo. Cheguei a vender bombons também, tudo que você possa imaginar, o que colocava na minha mão virava dinheiro. E eu cheguei a comprar um patinete motorizado na época, que virou o meu transporte, e com ele eu conseguia realmente alcançar bairros mais distantes. Eu ia estudar com esse patinete, eu saí da Praia Iracema e ia para Dom Luiz. Então eu realmente aprendi a viver, aprendi realmente a superar os obstáculos que naquela época, bem novo, eu já tinha. Era aquelas mobiletes da Caloi, não, né? Não, era menorzinho ainda, era um patinete que você ia em pé. Mesmo? Na época a gente chamava de walk machine. Motorzinho pequenininho, 2 tempos, gasolina, e eu conseguia sustentar, conseguia manter, e era o meu transporte. Mesmo estando no meio de... Naquela época,
era visto com bons olhos. Só quem tinha patinete motorizado naquela época era filho de rico, né? E eu tinha conquistado aquilo pelo meu trabalho, e não por ser filho de rico. E eu estava no meio dos filhos dos ricos. Mas independente disso, eu sempre fui muito humilde, eu nunca fui de mostrar nada para ninguém. Eu sempre quero estar junto, eu não tenho distinção. Até hoje eu sou assim. E na minha mente o que passa é relacionamento. Eu sempre vou atrás em busca de relacionamentos bons, estar me relacionando com pessoas boas, para buscar o melhor, né, para mim e poder oferecer para quem está ao meu lado.